Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas continuam a sua vida quase normal. Uma grande parte das pessoas me perguntam o que vai acontecer depois da pandemia. As mudanças serão na forma da gente fazer as coisas. Mas aquilo que a palavra de Deus sempre disse, elas continuarão acontecendo. A maldade humana vai continuar se multiplicando. Como diz Jesus no livro de Mateus, no capítulo 23 a 25. O sofrimento humano vai continuar acontecendo. Mas Jesus mesmo ensina que, apesar da multiplicação da maldade e do mal, o nosso coração deve estar preparado para a volta dele. Isso significa que a gente precisa encher o nosso coração de 3 coisas para que essa volta, quando ela acontecer, ou quando nós formos na direção de Deus, a gente possa encontrá-lo e viver eternamente com Deus. Enquanto isso, enquanto a humanidade vive dessa forma, enquanto a humanidade vive sem esperança, sem fé, sem amor, Ele nos convoca para nos preparar e viver uma vida de fé, de esperança e de amor. E essas 3 coisas são muito importantes, mas a maior delas, diz a palavra de Deus, é o amor. E hoje eu quero falar sobre essas 3 palavras, que na verdade é um poder. É o poder de Deus que pode transformar o lugar mais difícil que for, o lugar mais problemático que for, o lugar mais complicado que for, Ele pode mudar qualquer situação. Transforma aquele casebre mais pobre, e alguns de nós aqui viemos de famílias muito pobres, porém de famílias de gente cristã, de gente que amava a Deus. Mas essas 3 palavras transformavam aqueles lares e transformam qualquer lar, por mais pobre que ele seja, em um lugar de música, de graça, de amor. Transforma desertos em jardins. Transforma a sequidão em pântanos produtivos. Transforma o pouco em muito. Transforma o ódio em perdão e amor. Transforma a aflição e a angústia em alívio e descanso. Transforma a morte em vida. 3 palavras: fé, esperança e amor. Algumas pessoas, por causa daquilo que elas ouvem, elas pensam que Jesus, ele propõe a gente ser uma pessoa otimista. Não, ele propõe a gente a sermos filhos, pessoas que de fato creiam em Deus, que sejam confrontados, ao serem confrontados, elas reajam pela fé, elas reajam com fé, elas reajam com confiança, não nelas mesmas, não nos outros, não nas pessoas, mas no próprio Senhor Jesus. É por isso que quando as pessoas não creem, apesar delas serem otimistas, delas parecerem confiantes, elas vivem uma fantasia. Quando elas vivem de tal forma que quando elas são confrontadas, elas não conseguem reagir de uma forma adequada. Quando a gente ouve determinadas coisas que têm enganado as pessoas, do tipo assim: crente não adoece, está vindo a vacina e tudo, a vida vai estar resolvida. Isso revela que muita gente que pensa assim não entendeu o Evangelho. A palavra de Deus é muito clara. Quando você não crê em Jesus, ainda que você seja uma pessoa otimista, a sua vida não se resolve. Quando chega a tragédia, quando chega o problema, não basta você ser otimista. Isso não é suficiente. Aí você entra em crise.
Se você é apenas uma pessoa otimista, você entra em crise. Você começa, Deus me abandonou, Deus me deixou, Deus não se importa comigo. Quando você conhece, você crê em Jesus, você tem uma outra atitude. Isso porque o otimismo é apenas uma observação humana, é apenas uma forma de ver a vida do ponto de vista humano, é apenas uma programação neurolinguística que as pessoas estão fazendo uma propaganda aí cada vez maior e confundindo as pessoas com relação ao Evangelho, distraindo as pessoas da fé e fazendo elas acreditarem que se elas forem otimistas, a vida está resolvida. Eu quero te dizer que o otimismo, de fato, não muda a vida de verdade. Ela melhora por alguns momentos, mas ela não dá um resultado efetivo na sua vida. A vida das pessoas não mudam porque você tem palavras positivas para elas. A sua vida não vai mudar se você disser hoje, passar o dia dizendo: amanhã vai melhorar, amanhã vai chegar a vacina, amanhã a minha vida vai ser melhor. Não vai mudar. O que muda a vida é você crer na pessoa de Jesus Cristo, é você acreditar na pessoa de Jesus. Infelizmente, as pessoas confundiram umas coisas e hoje as pessoas estão achando que ser otimista é crer em Jesus. São duas coisas completamente diferentes. Um pastor, por volta da década de 60, no final da década de 60, início dos anos 70, criou essa ideia de que se a gente fizesse uma confissão positiva, a vida se resolveria. E ele era um homem que vendeu milhões de livros, foi um dos autores mais lidos no mundo, e agora, de alguns anos para cá, os seus livros estão sendo reeditados. É o poder de influenciar as pessoas, é o poder da palavra, é o poder do pensamento positivo. Esse homem se chamava Norman Vincent Peale. E ele viveu a vida dele ensinando isso para as pessoas e dizendo que isso podia mudar a vida, que isso podia transformar. E ele terminou a vida dele, encerrou nos últimos momentos da vida dele, todo confuso, todo perdido e consultando o espírito da mãe dele que já havia morrido há muitos anos. É isso que o pensamento positivo faz nas pessoas, confunde as pessoas. Morreu confuso, perdido, porque isso de fato, você pensar assim, não prepara as pessoas para a vida. Quando chega a recessão, quando chega o sofrimento, quando chegam os problemas, quando chegam as perdas, quando chega a pandemia, quando chega essas coisas, não basta você fazer uma boa programação linguística. Isso não é o suficiente. Não é o bastante você ter alguém dizendo para você fazer desta ou daquela forma. Isso não resolve. É por isto que Jesus disse assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu, Jesus, venci o mundo. E a vitória que o vence o mundo é a nossa fé na pessoa de Jesus. Por isso que quando Jesus estava aqui no mundo, ele ensinava aos carentes que eles poderiam ter uma vida nova. Ele pregava que as pessoas poderiam ser curadas. Ele ensinava que as pessoas poderiam ser libertadas. Ele ensinava aos prepotentes que eles precisavam se quebrantar, se arrepender. Todos os mais necessitados, aos mais orgulhosos, precisavam crer nele para que eles pudessem enfrentar a vida e viver de uma forma digna. Antes de Jesus ir aos céus, ele profetizou e disse que o mundo não iria melhorar. Ele disse que o mundo iria piorar, que a corrupção haveria, que as guerras iriam, que as fomes iriam, que as pestes iriam, que os falsos profetas iriam, que a opressão viria.
ele disse que esse mundo estaria em sofrimento cada vez maior por causa da maldade humana. Ele disse que a humanidade iria ficar cada vez pior. Mas aí então ele olhava para os seus filhos. Olhava para os seus filhos e dizia: agora vocês devem se preparar para viver. Vocês devem se preparar para viver. Porque quando eu voltar, porventura, acharei eu fé na terra? A minha pergunta hoje, nesta noite, é: se Jesus voltasse hoje, qual seria a fé que ele encontraria? Quais entre nós ele encontraria fé, de verdade, nele, na pessoa dele? Essa fé que nós estamos proclamando aqui, na pessoa de Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, deu a sua vida por nós, foi ao Pai e voltou para morar nos corações. Não esta fé que nós estamos vendo por aí sendo ensinada, a fé da troca com Deus, a fé no ódio, a fé na vingança, a fé na ideologia, a fé a favor e contra, a fé para perseguir os que são diferentes, a fé para frustrar as pessoas, a fé para não se ter afeto, a fé, esse tipo de fé é uma fé no apelido, mas não é a fé na pessoa de Jesus. É por isso que cada vez mais as pessoas, ainda que estejam frequentando uma igreja, frequentando igrejas, lotando os templos, estão cada vez mais com o coração endurecidos, estão cada vez mais com o coração empedernidos, duros, que não se quebrantam. A fé em Jesus não tem nada a ver com isso. A fé em Jesus é uma fé na pessoa dele. Ele é o Deus vivo, o Senhor dos senhores. É a fé para fazer aquilo que ele manda. É a fé para viver do jeito que ele viveu. É a fé para olhar a vida de uma forma diferenciada e nova. A fé é a certeza das coisas que se esperam. E a convicção de fatos que ainda não se veem. E é isso que nos ensina a atravessar a tribulação. É isso que nos ensina a andar no vale da sombra e da morte, sabendo que nós temos uma vida eterna garantida na pessoa de Jesus. E que, portanto, essa vida aqui, ela é provisória, ela é passageira. E é isso que nos torna pessoas resilientes, pessoas resistentes. É olhar para Cristo, o autor e consumador da fé, que experimentou a dor no nosso lugar, que passou por ela e que venceu a morte para que nós também vencêssemos a morte. Quando Jesus olha para os seus filhos, o coração dele se enche de esperança. Se é que a gente pode dizer assim. Mas quando ele olha para a humanidade que não crê nele, quando ele olha para a humanidade que acredita apenas em um no outro, quando ele olha para a humanidade que acredita apenas na ciência, quando ele olha para a humanidade que acredita nas suas próprias energias, ele dizia: vai piorar, por se multiplicar a iniquidade dos homens e a sabedoria dos homens, o amor de muitos se esfriará, ele dizia. É por isso que há tanta confusão no mundo. Quando ele olha para nós, para os seus filhos, para você que crê nele, ele diz: vocês podem melhorar. E é esta a esperança que enche o nosso coração. E ele nos manda preparar. Ele manda que a gente se encha da presença dele, para a gente não cair nessa omissão. Ele diz: eu vou e eu vou voltar, e quando eu voltar eu vou levar vocês para viverem comigo. Então eu quero que vocês creiam, que vocês tenham esperança de que eu voltarei, que vocês tenham esperança de que um dia vocês vão se reunir e estar comigo na eternidade. É por isso que ele falava: vinde a mim os cansados, vocês serão aliviados. Vinde a mim os pobres, porque vocês serão abençoados. Vinde a mim os mansos, porque o reino é de vocês. Vinde a mim os oprimidos, porque vocês serão libertos. Creiam em mim.
Eu vou morrer e ressuscitar e voltarei para morar no coração de vocês. Preparem-se. Diminua as dores ao redor de vocês. Sejam gente que alivia o peso. Seja gente que carrega no coração de vocês amor e compaixão pelo sofrido que este mundo e que a maldade do mundo vai oferecer a eles. Sejam gente que se volta para os infelizes e apresentem a vida de Jesus. Socorram os necessitados, atendam a todos. As profecias de Jesus eram sinais para que nós pudéssemos ir ao encontro delas. A maldade humana não prevalece nessa terra por causa daqueles que creem em Jesus. Era isso que ele estava dizendo. Os falsos profetas serão punidos. A maldade humana vai ser erradicada um dia. Deus não é sádico. Vocês podem melhorar. Vocês podem melhorar as suas próprias vidas. Vocês podem mudar os seus lares. Vocês podem mudar as suas famílias. Vocês podem mudar o ambiente onde vocês vivem. Basta vocês começarem a crer em mim e ter essa esperança na eternidade. E saberem que um dia eu voltarei para buscá-los. Deus não é sádico. Deus não diria, não permitiria, não faria. Não adianta vir a vacina, eu vou dar uma doença pior. Não adianta vir, eu vou mandar mais catástrofe, mais tragédia, mais pandemia, mais governos para explorar vocês, mais pastores para enganar. Eu não vou fazer isso. Deus não é sádico. Quem faz isso é a maldade humana. Quem faz isso, quem faz a corrupção aumentar, as guerras, a fome, as pestes, é a maldade humana. Mas os filhos de Deus são filhos da esperança. E o Senhor alarga o seu tempo, alarga a sua graça. E apresenta a nós essa realidade para que ela possa ser transformada pela nossa vida, pela nossa fé. Por isso ele diz, sejam criativos, tenham um amor valente, que não se curva ao ódio e aos rancores. Coloquem as barreiras para o mal onde vocês puderem, com a graça de Deus, com a fé e com a esperança. Porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas quer que todos cheguem ao pleno conhecimento do Deus vivo. Essa é a vontade de Deus para os seus filhos. Agora, se você não crê, você não tem esperança. Você perde o equilíbrio, você surta, você começa a torcer para que a desgraça humana aconteça mesmo. Ou então você vai se tornando um cínico, um alienado. Jesus não vai voltar. Então eu vou fazer e vou viver a minha vida do jeito que eu quiser. Eu não preciso fazer nada. Eu preciso de Jesus, no máximo, para ir para a nuvem. A esperança é assim. Ela acontece no nosso coração para gerar em nós trabalho, para gerar em nós vida, para gerar em nós uma disposição para amar mais, para gerar em nós um desejo de viver uma vida que agrade a Deus, não para obter coisas aqui, mas por causa da eternidade que já temos nele. O apóstolo João diz assim, a esperança nele, em Jesus, nos santifica. O que ele quer dizer com isso é que por causa dessa esperança, essa esperança eterna, nós temos no nosso coração o desejo de sermos pessoas cada vez mais separadas para Ele. Eu tenho que dizer para você, não se engane. Se você vive com esta esperança que o mundo propõe, você não saberá lidar com o fracasso. Você não saberá lidar com os limites. Você não saberá lidar com as decepções.
você não saberá lidar com as suas complexidades, com esses cenários da sua alma que te destrói, que te põe para baixo. Porque aí você vai viver a cada momento percebendo que as coisas não dão certo. Aquele que limita a sua esperança apenas a esta vida se torna uma pessoa infeliz. Se nós não temos esperança, a gente não aproveita esses momentos de dor para a gente crescer. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas não querem sofrer. Elas querem cócegas. Elas querem morar para sempre aqui. Elas querem ficar famosas. Elas querem ficar poderosas. Deus nos permite todas essas coisas para nos fazer crescer, para a gente perceber a nossa vulnerabilidade, para a gente perceber a nossa fraqueza, para a gente perceber que nós não somos tudo isso que nós achamos que somos, para a gente entender que existem coisas que nós não resolvemos, que se Deus não vier na nossa vida, não haverá mudanças. Muitos não têm essa esperança na eternidade. Acham que foram colocados aqui na terra e que vão ficar aqui para sempre. Alguns acham que não vão passar por angústias, por problemas. Há muitos crentes que acreditam. Não acontece coisa ruim. Eu sou gente boa. Coisa ruim só acontece para os maus. Vencedor não sofre. Ainda essa semana apareceu aí na mídia um pregador aí, que eu nem sei quem é, acho que com desejo de ficar famoso, dizendo que a doença não alcançava a eles, que então todo mundo podia ir para a igreja. Abraão esperou contra a esperança. Ele creu contra a esperança. Ninguém acreditava mais que era possível ele ter um filho. Mas ele esperou contra a esperança. Ele esperou contra as circunstâncias. Ele esperou contra as evidências. E ele não esperou reclamando. O coração dele dava glória a Deus o tempo todo. Ele foi vivendo. E a cada momento que ele vivia, ele foi aprendendo o contentamento em Deus. Ter esperança é esperar enquanto se chora. Ter esperança é se conter para não soltar os cachorros em cima daqueles que nos fazem mal. Ter esperança é criar um ambiente de paz na nossa casa. Criar um ambiente de paz entre os filhos. Somente quem conhece Jesus deseja isso, quer isso. Ter esperança é amar. 3 palavras: fé, esperança e amor. E eu quero encerrar falando sobre o amor. O amor é essa capacidade divina de transformar vidas e ambientes, em torná-los mais saudáveis. O amor, segundo Deus, não é uma paixão maluca, nem é um cafuné, nem é um presentinho que você dá para alguém. Isso faz parte, mas não é isso. É uma decisão consciente no coração. É fruto do caráter de Cristo que é formado em você. É a presença de Deus na sua vida que o transforma a cada dia. Eu não sei se você já viveu um momento de se assustar
em perceber que você é diferente do que você foi alguns anos atrás, por causa da vida de Jesus e da sua consciência e se abrindo para Ele, e você sendo transformado, mudado, de tal forma que agora, quando você olha para a sua vida, por causa da presença dEle, você é capaz de perdoar aqueles que te ofenderam, que te agrediram. Você é capaz de perdoar aqueles que te massacraram, aqueles que te traíram, aqueles que foram infiéis a você, aqueles que prejudicaram a você ou prejudicaram os seus, aqueles que abusaram. Agora, por causa da presença de Deus, por causa do caráter dele sendo formado em você, você é capaz de amar. O amor é isso. Ele chega aonde ninguém chega. Ele alcança aqueles que ninguém alcança. Ele vai no coração daqueles que ninguém iria. Na eternidade, você não vai precisar mais de fé. Porque tudo que você crê e você não vê, lá na eternidade você verá. A fé vai deixar de existir como essa conexão com Deus. Ela vai deixar de existir, não vai ser mais necessário. Você vai estar diante dele, com ele, conversando com ele. Você vai estar nele. E ele vai estar em você de forma completa. De tal forma que você não precisará mais da fé. A esperança você também não vai precisar mais. Porque a esperança é porque você está agora vendo pela fé aquilo que você espera que aconteça. Amanhã, quando ele voltar, eu não vou precisar mais da esperança. Porque aí eu vou estar vendo, não vai fazer mais sentido. Eu não vou ter mais circunstâncias para ficar contra. Eu não vou ter mais dores para ter que enfrentá-las. Eu não vou ter mais lágrimas para ter que enxugá-las. Porque no céu não haverá dor, não haverá sofrimento, não haverá lágrimas. E um dia nós veremos tudo. Mas há uma coisa que vai permanecer. Vai permanecer o amor. Porque é só aquilo que é eterno que vai passar desta para a vida eterna. Aí essas percepções da maldade humana vão desaparecer dos nossos olhos. Aí você vai deixar de ser oprimido, de ser massacrado, de ser controlado pelos outros. Porque agora só vai haver na sua vida amor. Aí o inimigo não vai ter mais como pegar a sua vida e manipular. Porque todas as carências de amor vão estar completas por Deus. Eu quero te convidar nessa noite para você dizer: sim, Jesus, entra no meu coração e transforma a minha vida. Chega de ter religião, eu quero ter vida. Eu te convido para você fechar os seus olhos, onde você estiver, e orar comigo. Senhor Jesus, me livra, Senhor, dessa ideia pobre de achar que a vida pode ser resolvida aqui. E me leva a confiar em Ti, a crer em Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Transforma o meu coração. Senhor, me livra dessa esperança terrena
e coloca a minha esperança em Ti. Me faz entender que todas essas coisas são provisórias. Revela-se a mim, Senhor, e me dá uma visão da eternidade. Senhor, livra-me do meu coração daquilo que não é Teu. Enche-me de amor. Tira, Senhor, toda ódio, toda competição, toda maldade e transforma o meu coração. Traz paz para a minha vida. Traz paz para o meu lar, para a minha família, para os meus pais, para os meus irmãos, para as minhas irmãs. Traz alegria para os meus filhos, para minhas filhas, para os meus lares, para as minhas familiares. Ajuda-me, Senhor, a viver uma vida que agrada a Ti. No nome de Jesus. Amém e amém.